você tem um médico mais atencioso, que tem um olhar mais carinhoso, e ele se sente à vontade com o paciente, ele indica também a medicina alternativa. Porque para cortar o mal pela raiz, como eu havia dito. Então, assim, é um processo lindo que está acontecendo agora no mundo, e eu fico muito feliz de estar participando disso tudo, né? Com a minha psicanálise integrativa. Fico muito feliz. Quais partes você trabalha mais na sua psicanálise integrativa? Tá, eu sou especialista em resgate da criança interior. E o que é isso? Por exemplo, a pessoa que teve uma infância triste, por exemplo, se ela passou por abusos sexuais ou verbais, ou apanhava abusos físicos. Bullying, dos próprios amigos. Sim. O que acontece? E aquilo não foi bem elaborado, que dificilmente é. Porque a criança, ela vê as coisas de uma maneira não como um adulto vê, né? Para adulto já é difícil, imagina para uma criança, dependendo do que acontece. Então, se aquilo não foi elaborado, na vida adulta isso vai inflamar o corpo dela, isso vai fazer ela não ter autoestima, isso vai fazer com que ela não prospere. Então, assim, eu me tornei especialista no resgate da criança interior porque eu passei por esse processo no passado. E para mim foi maravilhoso. E dentro da linha que eu trabalho, eu também trabalho com a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Porque assim, se você ajuda a pessoa a ir lá e resgatar a criança interior dela, você tem que ressignificar aquilo. Você tem que fazer com que a pessoa, que a mente dela consiga elaborar rapidamente, em poucas sessões, elaborar tudo aquilo e seguir a vida de uma maneira diferente. Então, você entra com a PNL, com a hipnose clínica. O que é hipnose clínica? É aquela hipnose que a pessoa fica consciente o tempo todo, que ela interage com o terapeuta. Então, a pessoa se sente muito confiante de estar ali comigo na hora. Ela se sente muito confiante. E o que é legal, o que é incrível, é que você já vai vendo a mudança ali na hora. Ela é instantânea, né? É instantânea. Porque você trabalha com o inconsciente da pessoa. E vocês não sabem, talvez algumas pessoas aqui não fazem ideia, mas o nosso inconsciente, ele rege o nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vê uma mulher muito ciumenta, aí você vai investigar a infância dela, talvez, eu vou dar só um exemplo aqui, talvez a mãe era ciumenta, então ela herdou aquilo da mãe pelo ambiente que ela viveu. Ou se não, por exemplo, ela teve alguns problemas numa vida passada. Então, olha como é importante essa regressão, o resgate da criança interior, porque muitas vezes a pessoa chega para mim e fala, eu quero fazer o resgate da criança interior porque, um exemplo, eu fui muito espancada na vida, na infância, ou, enfim, passei por violações. Só que aí na hora, como cada caso é um caso, na hora é preciso fazer um resgate de uma vida anterior. Por quê? Às vezes o problema nem está nessa vida. Às vezes a pessoa tem um problema no joelho, porque um caso que eu cuidei esses dias, mulher com problema no joelho, os médicos não achavam o que era, até tinha alguma coisa, consertava, depois voltava o problema, é que numa outra vida ela foi esmagada, ela tentou o suicídio e por fim só esmagou a perna, entendeu? Então aquilo a gente conseguiu fazer com que ela visse, entendesse e se perdoasse, porque ela não se perdoava. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Como é que a gente distingue o que é desta vida e o link com a vida passada? Você faz através dessa regressão também? Sim. O encontro com outras vidas? Se for necessário. Cada caso é um caso. Se for necessário, é feito. Se não, porque... E não tem como eu saber antes. Eu tenho que já estar atendendo a pessoa para mim saber o que ela precisa ali. Entendeu? E às vezes é tão mágico que às vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero fazer uma regressão de vidas passadas, mas ela mesma não acessa. Aí você fala, puxa vida, a pessoa se pergunta, por que eu não consegui acessar uma vida passada? Aí eu falo para ela, é porque essas coisas que acontecem na sua vida agora foram coisas que foram plantadas agora. Então você tem que resolver nessa vida. Agora sim, tem coisas que foi de uma outra vida e a pessoa tem que resolver agora. É melhor que resolva logo, o mais rápido possível, para não ficar sofrendo, né? Para que o
o karma vire dharma, entendeu? E isso pode acontecer. Pode. Pode e deve, né? Pode e deve. Quando eu penso em dharma também, o fato de pensar que o karma pode ser positivo, que é positivar aquela situação. Sim. Ela já aconteceu, algo, né, Raquel, que eu gosto de falar para as pessoas, pensa no passado como algo que eu não tenho como voltar lá e mudar, porque seria muito esforço. Então, algo que eu aceito e que eu... acho que é isso, a ressignificação que você falou. Uhum. E aí eu consigo soltar esse fardo que está sendo... Que vira infecção, que vira dor. Sim, Maria. Só que o que acontece? Às vezes a gente entende que a gente dá conta. A gente fala assim, não, eu tenho que ver pelo lado bom, o lado positivo. Mas sem uma terapia, você não dá conta de fazer. Então, você dá conta daqui para fora. Mas seu inconsciente está lá, te inflamando, te deixando doente, não te ajudando a prosperar, porque o nosso inconsciente, a nossa mente, ela mente pra gente, entendeu? Então, assim, às vezes você pensa que perdoou, aí você vai e quando você está fazendo sua terapia, você entende que, na verdade, você só camuflou, não foi um perdão. Aí você vai ver que, de repente, você até perdoou a pessoa, mas você não se perdoou. Então, se você não se perdoou, também vai te deixar doente. Então, é incrível como cada caso é um caso, cada terapia ela tem a sua direção. É incrível. E como a gente ajuda aquela pessoa que até procura o terapeuta, o médico, procura uma solução, um psiquiatra, um psicólogo, mas não acredita que o problema dela possa ser resolvido? Por onde a gente entra para ajudar uma pessoa dessa? Então, o que acontece quando alguém chega para fazer terapia alternativa, psicanálise integrativa comigo, eu tenho muita sorte nesse aspecto, porque a pessoa já chega por indicação, porque me viu algum vídeo meu, então ela já chega acreditando naquilo. E isso já para falar a verdade, já é 50%. Porque se a pessoa, ela acredita no processo, o processo ele já começa a acontecer. Porque eu acredito muito em energias, entendeu? Se você acredita que aquilo é bom para você e vai fluir, vai fluir. O que tem que acontecer, vai acontecer de um modo positivo. Então, assim, as pessoas chegando, quando elas chegam para mim, elas já estão propícias a isso. O que acontece, já aconteceu, alguém passar comigo, adorar, ter um resultado incrível e querer, vamos supor, que o marido vai, ou o filho vai, e aí a pessoa tenta convencer a pessoa. Então, aí quando chega lá, vamos supor, o marido chega lá, eu vim aqui, mas eu vim porque minha mulher mandou. Isso, não é porque eu acredito. Entendeu? Aí, lógico, dá pra fazer um trabalho com essa pessoa, mas assim, até onde ela permitir. Entendeu? Tudo é com a sua permissão, nada é... Tanto é que tem pessoas que falam assim, puxa, mas hipnose... hipnose tem um pouco de medo. Eu falo, você tem que passar pela experiência, porque é tudo com a sua permissão. Tudo com a sua permissão. Você vai estar interagindo o tempo todo, você... praticamente, é você que vai comandar tudo. Então, isso é muito gratificante também, porque a pessoa... Se ela tem um pinguinho de dúvida, quando ela chega, ela se sente tão à vontade que as coisas fluem. E o que é bom, dá resultado. Eu já atendi pessoas que tinham câncer. Então, assim, vou falar assim, foi só a terapia alternativa? Não. A pessoa se cuidou, não abandonou o tratamento, mas fez a terapia alternativa também. Cuidou do emocional, cuidou da cabeça. Então, as coisas fluem. Entendeu? Assim que tem que ser. Você conseguir pegar o que está no seu alcance para que você faça bem para você. É assim que tem que fluir. Divino de escutar. E o nosso título era sobre a cura egípcia, né? A cura do seu trabalho. Sim. Qual que é? Conta para nós, o que é esse trabalho? Eu tenho várias especialidades, mas lógico, a gente vai cuidando das pessoas e, como eu falei, cada caso é um caso. O bom terapeuta é aquele que também se permite a fazer terapias, né? Então, assim, eu também passo por terapia semanalmente e, assim, e conversando com a minha terapeuta alguns anos atrás, eu entendi que
Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Então, o bom é que eu estudasse e não parasse nunca, para mim sempre saber como cuidar daquela pessoa, para que quando aquela pessoa chegasse até mim, precisando de ajuda, eu tivesse ferramentas para que eu pudesse organizar tudo aquilo dentro da vida daquela pessoa. Então, o que acontece? A medicina egípcia, eu tenho um carinho muito especial, porque se for ver, é a primeira medicina que teve no mundo, que foi de Hermes Trismegistus. Então, e que infelizmente, ao longo dos anos, ela foi sendo esquecida, né? Foi sendo mudada, né? Ou vamos dizer assim, esquecida mesmo. Negligenciada, isso. Então, o que acontece? Quando eu pude ter acesso a essa medicina, que é uma medicina integrativa, eu me senti muito feliz, porque assim, funcionou pra mim também. É como se eu testasse em mim. A maioria das minhas terapias eu testei em mim primeiro, através de um outro terapeuta. Aí, lógico, eu gostei, fui estudar, estudei muito mesmo. Hoje eu tenho mais de 7.000 horas de atendimento, tá? De pessoas que eu atendi já. Então, isso é muito gratificante. Mas, o que acontece? Sobre a medicina egípcia, ela traz algumas técnicas, mas, resumindo, por tudo que eu estudei e estudo até hoje, todas as técnicas, se você conseguir fazer com que a pessoa que você está atendendo, vocês terapeutas, se vocês conseguirem fazer com que o seu paciente tenha um tempo para ele, que ele se olhe, que ele possa entender quais são as emoções dele, elaborar a infância, cuidar da criança ferida que existe dentro dele, isso já com certeza vai fazer com que ele caminhe para o sucesso. Não só na saúde, mas em todas as áreas da vida, no amor, na prosperidade. A prosperidade acaba virando uma consequência, né? Se a pessoa está emocionalmente estável, a tendência é que a prosperidade encontre ela no caminho. Sim, a pessoa, por exemplo, se ela está estável, ela é mais positiva. Então, quando ela é mais positiva, como eu falei, eu acredito muito nas energias, então ela atrai coisas boas. Tem pessoas que falam assim, eu não acredito, como assim, eu vou ficar só pensando coisas boas e vai vir dinheiro na minha conta? Tem pessoas que, se você pensa assim, é uma pena, porque, olha, eu sou uma prova viva de que os bons pensamentos você plantar hoje para colher no futuro, porque eu sou uma pessoa que a gente era muito humilde. Quando a gente mudou, a cidade que eu moro chama Arthur Nogueira, fica no interior de São Paulo, pertinho de Olambra, cidade das Flores, região de Campinas. Quando nós mudamos para Arthur Nogueira, que eu tinha 13 anos, a nossa casa não tinha nem teto. Então, assim, era um começo de uma construção e nós éramos muito pobres mesmo, a gente passava por muitas dificuldades. E assim, até um dia desse, uma professora minha daquele tempo, ela falou, Raquel, eu tenho visto você dando entrevista, tudo, parabéns, tal. Eu falei, olha, eu te agradeço muito, porque eu tô aqui hoje graças a você. O nome dela é Lucimar Petrucci. Eu tô aqui graças a você, porque você me deu um caderno, porque eu ia pra escola sem caderno. Então, assim, eu sou uma prova viva disso, de que se você plantar pensamentos bons, você pode colher coisas boas. Isso aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua também. Aí você fala só pensamento, claro, primeiro é o pensamento, depois é a palavra, depois as ações. Então é uma consequência, tudo é uma consequência. A gente tem que se dar a oportunidade e de começar. Não importa a sua idade, você pode ter agora 40, 50, 60, 70, 80 anos. É decidir começar, é decidir se olhar, se perdoar, olhar para a infância, por que não? Às vezes você pensa assim, nossa, mas aconteceu aquilo já faz tanto tempo. Para o seu inconsciente, o inconsciente ele é atemporal, não existe passado ou presente. Às vezes chega, Maria, pessoas para mim cuidar com a psicanálise integrativa, aí a pessoa, vamos supor, fala de um abuso que sofreu na infância. A pessoa chora como se fosse ontem que tivesse acontecido. Você vai ver, foi há 50 anos atrás. Mas tá vivo. A dor tá ali, a dor tá ali. Então, se a dor tá ali, tá te atrapalhando até hoje. Entendeu? Por exemplo, bullying. Eu sofri muito bullying na adolescência.
E eu precisei passar por terapias também para me ficar bem, porque era muito difícil para mim. Era muito difícil. Quando cheguei na época da faculdade, eu não conseguia falar em público. Então, era muito complicado para mim. Eu sempre fui comunicadora. Tanto é que a minha primeira formação é comunicação social. Então, assim, mas de repente parece que alguém aperta um botãozinho ali e você trava. Você fala em público até hoje e a partir de amanhã você não consegue mais. Aí você fala, o que aconteceu? Aí você vai ver... Você faz uma regressão, você vai ver que é por causa de um dia, daqueles tantos bullying que você sofreu, por causa de um dia, aquilo pegou, ficou impregnado em você. E sim, você pode passar por um processo que geralmente é um processo rápido. Essas terapias que a gente faz, terapias integrativas, elas são brevíssimas. Então, se der a chance, você pode passar por um processo que você vai ficar bem. E Deus quer ver a gente tudo feliz, Maria, isso eu tenho certeza. Deus quer ver a gente bem. Eu tenho certeza absoluta que nós viemos para estar bem. Nós não estamos aqui passando tanto perrengue por causa de Deus. Não é esse o plano dele. Não é. Isso eu aprendi a duras penas. Não pode ser, senão não era Deus. Quando a gente pensa nele como um ser ou algo perfeito, não dá nem para qualificar com o nosso português, mas eu tenho a certeza absoluta que o plano dele é muito bom para todo mundo, mas nós temos algo chamado humanidade, planeta Terra, materialidade, e se a gente não cuidar daí de nós mesmos, não vai chegar nessa solução. Então, eu tô falando isso, gente, para livrar um pouco mesmo os ombros de Deus, porque eu tenho dó. Eu acho que de vez em quando ele olha para baixo para nós, deve dizer, deu algo errado no meu plano, queimou o biscoito no plano, ali tá cheirando fumaça. Mas é questão do próprio homem, a nossa essência, esse nosso interior, ele nasceu para brilhar. Então, eu acredito verdadeiramente que Deus não erra. A gente tem que passar por essas coisas, por esses perrengues, pra gente evoluir como pessoa, né? Tanto é que eu tive uma experiência incrível, vou falar em 10, 15 segundos, que quando meu primeiro filho nasceu, e eu vinha de uma vida evangélica e muito ali, sabe? E eu tinha aprendido coisas sobre Deus que eu entendi melhor o amor de Deus só depois que eu fui mãe. Porque eu olhei pro meu filho assim, aquela coisinha pequenininha, o meu filho Mateus, beijo pra você, meu lindo. Aí eu olhei pra ele assim, falei, nossa, ele acabou de nascer, como eu amo esse menino. Aí eu pensei, nossa, que amor é esse? Aí eu pensei, nossa, se Deus ama a gente milhões de vezes mais, ele não quer ver a gente mal. Falei, nossa, aí eu pensei, nossa, esse menino, meu Deus, ele pode fazer o que ele quiser, eu nunca vou deixar de amar ele. Então, aí eu pensei assim, puxa, Deus nunca vai deixar de me amar. Então, aquilo foi uma coisa que não foi por terapia, mas foi um pensamento, eu acredito que foi uma vivência que eu tive ali com Deus mesmo, para mim entender que Deus, o meu Deus não é aquele Deus que me ensinaram, e que infelizmente que era um Deus ditador, que era um Deus que poderia me mandar pro inferno, dependendo do que eu fizesse. Deus não quer ver ninguém mal. Isso eu tenho certeza. A gente tá aqui, passa pelos perrengues para evoluir. E às vezes a gente tem que ser humilde o suficiente. Por exemplo, tá com dor de cabeça, toma remédio. Entendeu? Quebrou a perna, você tem que ir no ortopedista. Você tem as suas feridas emocionais, passa com um terapeuta, por que não? Com uma psicoterapia, por que não? Infelizmente, nós temos uma cultura de que quem passa faz psicoterapia é louco. Gente, isso é loucura. É loucura falar isso, entendeu? A gente tem que estar com as nossas emoções em dia, a gente tem que estar com as nossas emoções em ordem, para que a gente viva bem, para que a gente possa ser próspero, ser feliz no amor, sem culpas e ter realmente essa qualidade de vida que a gente merece mesmo. Todo mundo merece ser feliz. Todo mundo merece ser feliz. Nossa, você me levou também a fazer um agradecimento agora. Pensando nessa centena de pessoas que a gente já entrevistou aqui no Medium Talks, a grande maioria, vou fazer um percentual certinho para a turma em casa, daqui uns dias eu conto. A grande maioria veio do berço evangélico. Isso é fantástico, isso é fascinante, porque daí dá para entender que não é uma questão religiosa, da religião te prender, é uma questão de você se libertar levando consigo tudo aquilo que você aprendeu.
Eu pensei agora em agradecer. Eu tive berço judaico, berço evangélico aqui, berço católico, de Umbanda, de Candomblé. E todos que saíram desses berços são ótimos terapeutas, são grandes terapeutas. Claro que você sabe, Raquel, mas é para reforçar para todo mundo, a profissão da atualidade chama-se terapia. Sim. Eles, há um tempo atrás, eu conversei com os mestres, né, eles falaram assim, desse jeito, falaram assim, olha, a gente tentou de todas as formas achar um jeito de fluir melhor a vida de cada ser humano. Tentamos pela religião, que é muito coletiva, não deu certo. Nós tentamos pelos governos, que é muito coletivo, não deu certo. Nós tentamos pela filosofia, pega lá, você falou aí do Hermes, 2.500 a.C., ou pega um Sócrates em torno do século 5 ou 6 a.C., também não deu certo. Aí eles falaram bem assim, eles falaram assim, agora nós temos uma chance de trabalhar indivíduo a indivíduo, chama-se terapia. Eu acho isso fascinante, né? Então tá na nossa mão mesmo, dos terapeutas, de fazer uma transformação no mundo, resgatando tudo isso, resgatando o orgulho, a autoestima, e o orgulho que a gente fala, é orgulho bom, gente, não é orgulho ruim, não. Sim, mas nós sim. temos que ter orgulho de sermos quem somos, de ter Sim. esse berço de vida. E o que acontece? A pessoa que ela teve uma infância difícil, é como se ela fosse deixando os fragmentos dela para trás. Por exemplo, ela viu... Vou dar alguns exemplos aqui. Ela viu o papai brigando com a mamãe. Ela tem uma percepção. Ela viu, por exemplo, o que acontece muito e nunca é falado. Ela viu o papai e a mamãe fazendo amor. Para ela, para criança de 2 anos, 1 aninho, talvez ela pensou que fosse uma agressão. Eu tenho um caso assim, até eu posso até comentar aqui. Então, assim, tudo aquilo ficou internalizado ali. Aí chegou com 7 anos, a primeira paixãozinha de escola, a menininha falou não, o menininho falou não, que isso é muito comum. Quando a gente é adulta, a gente sabe disso, mas a criança não sabe. Tudo isso vai fazendo mal para você. Tudo isso vai fazendo com que você fique com essas sequelas na sua alma mesmo. Então, que fica tudo aquilo implantado no seu inconsciente. Então, na vida adulta, se você não elabora isso, você vai ser uma pessoa insegura, você não vai ter autoestima. Quantas vezes eu já cuidei de mulheres que você vê são mulheres lindas, mulheres, nossa, pessoas boas, e elas não acreditam nelas. Aí você vai ver na regressão o que ela ouvia do pai e da mãe. Você não presta, você não vai valer nada, você não sabe fazer nada. Então, assim, desculpa falar isso, são coisas, eu sei que são coisas pesadas, mas existem piores. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Para você se vasculhar, para você entender dentro de você, o que será que você ouviu que te faz mal até hoje? Por que você não acredita em você? Entendeu? Então, é tudo isso. As coisas acontecem pra gente evoluir, mas às vezes a gente não dá conta sozinhos, nem sozinha, não dá conta. Então, busque uma terapia, uma psicoterapia, para que você possa saber elaborar tudo isso, para que você seja realmente feliz. Sozinho é o pior caminho. Sempre demora mais. Demora mais. Demorado. Olha, eu passei 30 anos dentro de uma igreja evangélica e eu só fui entender sozinha, fora da igreja, quando meu filho nasceu, o que era o amor de Deus. Porque do jeito que me ensinaram, não era o amor de Deus. Porque qualquer coisa que eu fizesse, eu podia ir pro inferno. Eu tava com muito medo. Entendeu? A gente ri agora, mas é dolorido, gente. É dolorido. Então, hoje eu vejo o amor de Deus na minha vida diferente do que eu via antes. Então, como eu falei, acredito muito em Deus. Atendo pessoas de todas as religiões. Às vezes acontece de algum evangélico vir fazer também regressão. Aí ele acessa uma vida passada, mas ele não acredita. Aí ele fala assim, não, mas eu acho que... Teve um que falou pra mim, não, mas eu acho que tá no meu DNA essas recordações. Isso. Falei, tudo bem, o importante pra mim é você ficar bem. A gente conseguiu ressignificar essa recordação que tá no seu DNA. Ele, talvez foi meu avô que passou por isso. Tudo bem, pra mim não tem problema. O que importa é que você fique bem. Sabe que eu concordo com isso? Porque também a gente fala, né? A vida passada é uma questão de acreditar ou não. Ela vai existir independente de acreditar ou não. Mas aí uma psicóloga me mandou uma cartinha e pôs assim, você está enganada, você não tem vidas passadas. O que você tem é no seu DNA a lembrança do teu avô, bisavô, dos seus ancestrais. E eu mandei para ela, ainda assim, dói dentro de mim.
Mas não vejo diferença. O que eu preciso tratar é a dor que isso provoca. E não, porque eu não posso mudar esse passado. Esteja no meu sangue, no DNA ou na minha memória. A dor que aquilo provoca ainda faz um estrago muito grande, né? Então tá ótimo, não faz mal, não. Eu gostei da sua definição. Mas você quer saber? Eu quero tratar a dor que isso causa. Isso. Aí ela concordou, ela disse, tá bom, tem razão, vamos tratar a dor. Exatamente isso. Então, por exemplo, se a gente entender que somos humanos e que sim, que existem dores a serem cuidadas, já é um começo. Não importa se vai ser uma regressão de vidas passadas, se vai ser um resgate da criança interior, se vai ser uma PNL, cada caso é um caso e na hora ali a gente vai entender. Eu, juntamente com a pessoa que está ali comigo, a gente vai entender o que é preciso. Por isso Você pega seu leque de ferramentas e seleciona qual um dentista, qual vai ser a ferramenta ideal para aquela cárie ou pro dente quebrado. Exatamente isso. Tem pessoas, Maria, que falam assim, não, mas espera aí, eu não quero fazer essa terapia, porque a minha infância, o que eu passei lá atrás, tem pessoas que lembram, o que eu passei é muito dolorido, eu não quero reviver tudo isso. Mas aí é que tá, você não vai reviver, você só precisa parar para olhar para isso. Quando a gente para olhar para isso, já existe uma mudança. Aí, com a ajuda da sua terapeuta, você vai ressignificar tudo aquilo. Então, assim, o objetivo é parar de fazer doer. Teve uma moça, até da minha cidade, ela me procurou a ponto de divorciar. Já foi com o marido lá, ele tá indo embora de casa agora. Olha que responsabilidade. Eu falei, calma, gente, eu deixei eles entrarem no meu consultório para eles conversarem entre eles. Mas porque assim, é muita responsabilidade pro terapeuta. Você passa uma vida inteira, um casamento de 15 anos, aí você chega lá na hora do divórcio. O que o terapeuta vai fazer, né? Então assim, eu deixei eles conversarem um pouco, eles se acalmaram, tudo. Mas aí eu percebi que tinha uma dor profunda, né? Eu pedi para ela voltar um outro dia, e aí quando ela voltou sozinha, eu falei pra ela, olha, ela falou assim, meu marido não quer que eu faça terapia. Eu falei, olha, tudo bem, talvez eu nunca mais te veja, já que você tá aqui hoje, então vamos trabalhar hoje tudo que a gente puder trabalhar. Então em uma sessão, eu fiz tudo que eu podia ali pra ela, e assim, ela que chegou chorando, ela foi embora sorrindo, e isso me faz entender o quanto é importante a gente ajudar a pessoa a parar, olhar para aquilo e poder voltar a caminhar de uma maneira melhor, né? Lembrei de um caso, tenho certeza que a pessoa vai saber que é para ela a pergunta e deve se estender para muitos que passam isso. E aquela que nega a infância, que não lembra de nenhum fato, justamente porque lá está a dor. O nosso inconsciente, ele tem essa tarefa de fazer com que a gente esqueça das dores. Só que aí que tá, a dor tá lá, ela existe, mas a gente esquece. Então assim, aí você chega na vida adulta e você fala assim, puxa vida, eu acho que eu tive uma infância boa, eu não lembro de nada. Entendeu? É justamente ao contrário, você deve ter tido uma infância bem sofrida, que talvez a sua mamãe e seu papai fizeram melhor, os irmãozinhos. Só que assim, para uma criança, olha como que a criança pensa. Vou dar um exemplo meu. Quando eu era criança, um dia, eu e meu irmão, nós dois caímos e nós capotamos ali. E na hora minha mãe foi e socorreu só o meu irmão. Naquele tempo, pra mim, foi uma dor. Pensei, nossa, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Mas na verdade que o meu irmão estava sangrando, eu não estava sangrando. Então, às vezes a mãe é que nem médico, vai em quem tá precisando mais do socorro, em quem tá pior, né? Então assim, hoje eu adulto, eu entendo. Não, mas o meu irmão tava com a boca sangrando, eu não, eu tava bem. Mas aquela criancinha de 4, 5 anos não sabia disso. Não entende. Entendeu que foi rejeitado. Então, olha, são coisas. Eu tive um caso de uma senhora que ela foi me procurar para fazer hipnose para entender. Mais de 30 anos de casamento, vivia super bem com o marido. Pelo que ela disse, o marido super gente boa. Só que assim, ela não sabia se tinha tido um dia orgasmo. Se a pessoa não sabe, provavelmente não teve. Aí eu ajudei ela através da hipnose clínica, porque aí e fizemos uma regressão. Na regressão ela lembrou, que ela não lembrava mais, ela lembrou que ela era muito pequenininha, ela se viu entrando na sala e vendo o papai e a mamãe fazendo amor. Então talvez um som ou algum movimento, aquela criancinha tão novinha entendeu que era agressão física. Então, para ela, toda vez que ela e o marido estavam qualquer juntos, aproximação era uma agressão física. Então, uma pessoa se sentindo agredida, ela não vai sentir prazer. Então, ela precisou só passar por essa sessão e entender
ressignificar. Puxa, começou a ter uma vida plena com o esposo dela depois de 30 anos de casada. Olha que gostoso. É muito bom. É verdade. E ressignifica e a pessoa começa a viver bem sem aquilo que ela nem sabia que dor era. Isso é que é interessante na terapia. Então, isso que é interessante, porque é você se dar a chance para entender o que aconteceu lá atrás, se foi nessa vida ou na outra, não importa. O importante é você se dar a chance para que você possa realmente ser feliz. A gente veio para ser feliz. Sabe que eu lembrei de uma terapia, eu digo que foi a mais longa que eu tive, que eu acompanhei uma mulher, foram 11 anos. 11 anos, todas as semanas ela ia na casa de oração e fazia a mesma pergunta. A resposta nunca mudou nos mesmos 11 anos. Mas depois de 11 anos, eu lembro dela entrando e falando assim, naquele momento ela disse, entendi. Então eu fico tão feliz, mesmo que tenha levado tanto tempo, mas um dia ela conseguiu abrir a mente em algo que estava acontecendo, que impedia ela de ver que ela podia ser feliz sim, apesar do que aconteceu, porque a gente não pode mudar o que aconteceu. Não tem a gente como, pode ressignificar. Isso, mudar, não. É, porque ela talvez tivesse esse desejo de não ter aquela vivência, né? Que é ruim, que é o que provocava toda essa dor na pessoa. Mas eu lembro que eu me perguntava assim, até quando vai essa história, né? Quando é que ela vai vir um dia e entrar nessa casa e falar, estou feliz? E realmente valeu a pena esperar os 11 anos, porque eu tenho certeza que já se passaram mais de 20 anos isso, que até hoje ela está muito bem, porque eu continuo me encontrando com ela continua com muito sorriso no rosto. Isso vale a vida, né, para um terapeuta. Isso vale. Aí você vê e você pensa e verbaliza também. Puxa vida, vale a pena. As terapias que você trabalha como psicanalista, você falou da PNL, falou do resgate da criança interior, que a criança nossa, essa é fundamental. Quais as outras são? Hipnose clínica. A hipnose clínica tem pessoas que, nossa, só precisa de uma sessão para ter uma vida diferente e referente àquele assunto que dói tanto, né? A PNL, hipnose clínica, resgate da criança interior. Eu sou psicanalista integrativa, formada em linguagem do corpo, que é a medicina egípcia. Fala um pouquinho sobre essa medicina egípcia, sobre linguagem do corpo. Tá, o que acontece? Eu tenho que aproveitar, gente, para explorar bastante a Raquel Mello, para a gente conhecer todo o potencial que ela tem para oferecer para nós e ainda de graça dando aqui algumas respostas. Eu vou dar um exemplo. Teve um adolescente que eu fui atender e ele chegou muito calado na terapia, mas ele tinha muitas espinhas no rosto, tudo inflamado, tal. Inflamação em si já é raiva. A gente já, pela medicina egípcia, a gente entende que é raiva. E quando tá vamos dizer assim, na cara, é como tá na cara que ele tá com muita raiva, né? É como se ele não verbalizasse, mas o corpo dele mostrando que ele tá com muita raiva. Tá na cara que eu estou com raiva do que tá acontecendo, entendeu? Então, quando a pessoa chega, até no processo presencial online, a gente observa tudo. A maneira que a pessoa fala, a maneira que a pessoa senta, se a pessoa atrasa ou não, a maneira que a pessoa se expressa, tudo isso já é terapia pra gente, na medicina egípcia, porque você olha pra tudo, todos os detalhes são importantes. E esse rapaz, na terapia, eu consegui ajudá-lo a começar a elaborar as raivas dele. Por que de tanta raiva? Então, assim, foram poucas sessões também e automaticamente ele foi se libertando da acne. E aí o pai dele falava pra ele assim, não é a terapia, é o sabonete que você tá usando. O pai dele comprou um sabonete. Aí eu falei pra ele, não, fala pro seu pai, é também o sabonete, eu não vou dizer que não. É também que você está elaborando suas emoções, entendeu? É o que eu falei, a mesma coisa. Eu nunca chego para a pessoa, olha, você deixa de ir no médico, deixa de tomar um remédio, procura medicina alternativa. Não, você faz os dois, que os dois caminhem juntos para que você possa cuidar do seu coração, da sua mente e também do seu corpo através da ciência, por que não? Eu acredito que Deus trabalha através da ciência, sabe? Sem medo de errar. É a soma de tudo, de todas as possibilidades. É o oraculista, é o terapeuta, é a medicina, é o psiquiatra e psicólogo que nós falamos antes, é a soma, porque se tudo estiver à disposição e você somar esforços, de novo a gente chega mais rápido no que a gente busca. O que a gente busca mesmo é a cura.
Olha, por exemplo, um outro exemplo que eu posso dar para vocês, câncer de mama. Quando uma pessoa a mulher tem... Você roubou minha pergunta. Eu ia falar das linguagens do corpo, explica para nós o que é o câncer de mama. Então, é mágoa de alguém que você nutriu. Não que você nutriu, por exemplo, dando de mamar, literalmente, não é isso. Mas alguém que você sentiu que você cuidou. Alguém, pode ser um marido até, pode ser um filho, pode ser um sogro, ou depende do lado. Vamos supor, se for o lado esquerdo, com certeza você nutriu um homem que você se sentiu traída por ele. Às vezes a mulher sofre uma traição pelo marido, passa um ano, exatamente um ano e alguns meses, câncer de mama. Ela se sentiu traída, vamos supor, pela mãe dela, e ela ajudava muito aquela mãe, ela era aquela filha exemplar. Aí ela de repente pegou a mãe falando mal dela. Ela se sentiu traída. Se ela não elaborar esse sentimento, ela pode ter câncer de mama, porque ela nutriu de alguma maneira aquela mãe. Então vocês entendem que o nutrir é é uma simbologia. Não é o dar de mamar, a alimentação. É o nutrir emocional, nutrir com ajuda. Aquela ajuda é você ter aquela pessoa como filho, por exemplo. Então, assim, aí, se chega uma pessoa com câncer de mama, para mim cuidar, o que eu faço? Eu vou cuidar dela desde o resgate da criança interior até agora dessa decepção que ela teve. Por quê? Porque às vezes essa decepção nem é uma coisa assim que para mim não seria tão grande, mas para ela, nossa, era de um copo d'água ela fez uma tempestade, entendeu? Por quê? Porque ela tem uma criança interior ferida. Você entende? Olha como vai puxando uma coisa. Né? Aí eu já vou desde a infância cuidando dela até chegar no dia que ela teve essa decepção com essa pessoa, que fez com que depois de um ano ela tivesse câncer de mama. Entendeu? Então é todo um processo, mas e é bom, é bonito, é um processo rápido e você vê a pessoa ficando bem. Aí a pessoa continua com o tratamento e o que é legal, o câncer não volta. Por quê? Ela cuidou daqui, ó. Quando você cuida daqui, a doença não volta. Isso que é o diferencial, entendeu? É lindo o processo. Então, como eu ia dizendo, cada caso é um caso. Por exemplo, a pessoa chega com febre. Febre, a gente sabe também que a pessoa, além de raiva, ela tá angustiada. E cada caso é um caso. E a gente vai cuidando. Tem gente que pergunta, mas se é assim, uma criancinha quando fica doente? Eu ia perguntar, e a criancinha? E a criancinha quando fica doente? Se a criancinha não tem raiva e tal. Então, na medicina egípcia, é assim, de 0 a 7 anos e meio, a criança tá na ressonância da mãe. Então, se a mãe tá passando raiva, se a mãe queria ter dito alguma coisa e não falou, aí a raiva, a garganta inflama. Primeiro inflama da criança, depois inflama da mãe. A mãe fala, eu peguei do meu filho. Não, é que você não conseguiu falar o que você tinha para falar, colocar para fora, entendeu? Às vezes não dá mesmo, mas aí tem técnicas que você pode escrever o que você tinha para falar para aquela pessoa. Depois você rasga, joga fora, queima, entendeu? Mas assim, não deixar as coisas guardadas. Então, a criança de 0 a 7 anos e meio, ela tá na ressonância da mãe. Conforme a mãe sofre, a criança sofre também. Olha que responsabilidade. E de 7 anos e meio a 14 anos e meio, ela tá na ressonância do papai. Às vezes o pai biológico não mora lá, mas mora um padrasto que a criança tem como pai, aí fica valendo aquele pai. Então, por que eu tô falando isso? Não para que você se sinta culpado ou culpada, mas para que você queira ficar bem. Porque se você não estiver bem, vai respingar na sua criança. Aí você fala assim, mas vamos supor, em alguns casos, mas meus filhos são adultos, então não preciso. Eles estando bem, eu estou bem. Não é assim. A gente que tem uma dor aqui dentro, a gente respinga nas pessoas que a gente ama. Você sempre vai respingar a sua dor nas pessoas que você ama. Infelizmente, é assim. Você me levou agora a um pensamento, nossa, distante, mas a gente encontra muitas pessoas que dizem, parece que se uma coisa vira, tudo vem ao contrário. Na verdade, eu pensei agora isso numa mãe que ela fala, olha, o filho ficou doente, na sequência eu fiquei doente, daí no trabalho não foi bom, aí eu fui cozinhar, queimou tudo. Na verdade é o mesmo processo de uma infecção emocional, a gente pode chamar de infecção emocional? Pode, a gente pode, é um bom exemplo, uma infecção emocional. O que acontece? A vida, ela traz para você
tudo que acontece na sua vida é para você evoluir. Então, se vem uma doença, você não evolui. Aí vem perdeu o emprego. Aí não evolui também. Vem, perde o marido, não evolui. Então, infelizmente, você vai perdendo as coisas, entendeu? Uma coisa que eu queria comentar com vocês, até que sirva para bastante pessoas, que serviu bastante para mim. Por exemplo, se você é uma mãe atípica. Às vezes, você tá ali esperando aquela criança, no ultrassom não deu nada e nasce uma criança atípica. Por exemplo, igual eu tenho um filho que tem... Como chama mesmo, Ju? Autismo. Nível 1. Então, assim, para mim foi... Nossa, eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Até demorou para ter o diagnóstico dele. Para mim foi, assim, uma bordoada. Aí eu pensei assim, puxa, o que eu vou fazer com isso? Então eu tenho que evoluir. Aí eu comecei a prestar atenção quanto eu evoluí depois que o meu filho Felipe nasceu. Porque assim, através dele, por causa dele, eu fui buscar terapias pra ele, pra mim. Eu consegui ser mais calma. Porque assim, a mãe de um autista sabe que estiver me ouvindo, a gente tem que ter uma paciência que não existe, entendeu? Então assim, eu precisei ser uma pessoa mais calma, eu precisei trabalhar isso em mim. Então, conforme eu fui trabalhando isso em mim, aí veio o diagnóstico, por exemplo, lógico, eu tive muitos altos e baixos com isso. Mas assim, aí eu aprendi e hoje eu ajudo outras mulheres também, que são mães atípicas, porque infelizmente ninguém olha para essas coitadas. Por exemplo, quando o filho é diagnosticado, aí toda atenção é para a criança. Mas aquela mãe tá sentindo uma dor, e se ela não entendeu que aquilo tá acontecendo na vida dela para ela evoluir, ela vai sofrer demais, entendeu? Então, assim, então a gente tem que entender que tudo na vida chega, até os problemas, as doenças, tudo vem para que a gente possa evoluir, aprender com tudo isso. Se você não dá conta, não consegue fazer sozinho, procure uma psicoterapia. É isso que eu penso. E é isso que eu vivo. Vem pro seu despertar, né? Vem de alguma forma para mexer. Para despertar, gente. Eu não fiz hoje, não tinha feito ainda a minha propaganda do Imariá. Então vou fazer agora. Nosso Instituto Imariá está lá com os nossos terapeutas, aos quais eu confio tanto. Hoje nós estamos falando tanto de terapia, mas é porque eu realmente confio no processo. Eu acredito que terapia é um elemento a mais que nós temos à disposição no supermercado da vida. Você entra lá, vai ter a ciência, o médico, os exames, os remédios, a farmacologia, a aloterapia, a fitoterapia, tem os florais, você tem muitas possibilidades. Então, para mim, a vida, quando ela te dá a oportunidade, que você tem um supermercado que você entra e vai ver no balcão, naquele momento, aquilo que é mais adequado à sua situação. E nós temos os nossos terapeutas, Dr. Ronaldo Ramalho, é um biocomunicador que eu indico demais, porque além da experiência de décadas tratando as pessoas, ele com a máquina Quantec, ele realmente consegue influenciar na vibração que você está vivendo. Eu tenho o Marcos Manaco com o sistema Manaki, que é um sistema que abre portais multidimensionais, que é outra forma de entender as terapias. Nós temos Daniela Buffon, que é tão frequenciadora quanto eu, que está há 30 anos do meu lado, e a gente, quando fala em frequenciamento, fala em energia, vibração e frequência. E nós temos Rafael Praça, que é da psicanálise, que também conhece demais da mente humana. Então tá aí o nosso cardápio do Imariá. Eu não podia deixar de pontuar e falar para vocês do Imariá, mas agora voltar, que é importante mesmo, é a Raquel com tudo que ela conhece. Nós estávamos falando desse processo de despertar, da pessoa perceber que até as dificuldades são necessárias para que a gente possa ir para frente. Como que a gente faz para sair do lamento e entrar na gratidão? Como é que a gente faz essa virada de chave, Raquel? Então, para algumas pessoas é mais difícil do que para as outras, cada caso é um caso, né? Mas eu acredito muito que para você fazer um exercício em casa mesmo, para que você possa começar hoje, sair da lamentação, sair vamos dizer assim, dessa situação ruim de estar reclamando, lamentando, em vez de você falar, para você também não sobrecarregar as outras pessoas, que não tem uma escuta assertiva, uma escuta preparada, uma escuta terapêutica, você pode começar a escrever tudo isso. Escreve, para que você não tenha o risco de alguém ler. Depois, o que você faz? Você rasga, queima, joga pelo vaso sanitário, enfim. Porque isso já é uma maneira da sua mente entender que você está colocando para fora.
É muito importante. Quando as pessoas, elas lamentam muito, muitas vezes ela tem motivo, mas às vezes virou um costume. Muitas vezes virou um costume de reclamar, né? Então não tem problema você querer pôr isso pra fora, mas faz de uma maneira terapêutica. Você escrever, não adianta digitar, tá bom? Tem que ser escrever no papel, Boa. porque a sua mente, ela vai entender que você tá colocando pra fora como se você estivesse verbalizando. Então você escreve ali, você tem até xingar alguém, você tem vontade de xingar e não pode xingar o patrão, vai lá, anota tudo ali, escreve uma carta como se você fosse entregar, mas não entrega. Aí você vai lá e coloca lá, olha, eu não gostei disso, da maneira que foi conduzido. E você pode ali se abrir de verdade mesmo, porque as pessoas, geralmente, sabe, Maria, a gente fala assim, olha, não pode reclamar. Mas para muita gente é custoso parar de reclamar. Porque a pessoa se acostumou e muitas vezes ela tem motivos para isso. Então, se você, por exemplo, não pode estar com um terapeuta hoje, faça esse exercício para que você possa começar a elaborar melhor seus sentimentos e colocar para fora. Porque toda a raiva que a gente não coloca para fora, ela vira uma inflamação, ela vira uma pedra, você vai ficar ruim do fígado, enfim, do estômago. Se você não, na medicina egípcia, como a gente ia falando, se você não elaborou bem alguma coisa, a gente até fala engolir sapo. Se você não engoliu aquele sapo, vai ficar ali entalado, aquela situação. Então você vai ficar com o estômago ruim. Então são várias doenças que podem desencadear se você não cuidar do seu emocional. Então assim, esse é um exercício simples que eu ensinei para vocês agora, mas assim, funciona muito, muito mesmo. Ele vira uma chave na sua mente. Então faz isso para que você se sinta melhor. Procure se sentir melhor sempre. E como a gente te encontra? Vocês podem me encontrar pelas minhas redes sociais. No YouTube é Raquel Melo Terapeuta. Tá? Tem alguns vídeos lá, vocês vão gostar de estar maratonando. Não tem todos os vídeos lá que a gente não dá conta, né? Mas tem alguns lá. No Instagram é @Raquel Melo Terapeuta e @Raquel Melo Psicanalista. Eu tenho esses dois. Eu vou dar meu número de WhatsApp, que fica mais fácil de vocês entrarem em contato. Mas assim, aí vocês mandam mensagens, tá? Porque às vezes eu não posso atender. Então, 19 9 9277 7777. Vou repetir. 19 9 9277 7777. Bem facinho, bem facinho. Agora vou aproveitar, e essa é uma pergunta que atinge muitas pessoas que eu conheço. E para insônia? O que você propõe se eu for? Estou lá te procurando, agendei a minha consulta e chego com esse problema crônico de não conseguir dormir. Existem algumas técnicas que a gente pode fazer ali, até mesmo nos atendimentos online, que a maioria dos meus atendimentos é online, e também presenciais, até estava esquecendo de falar. Existem técnicas mais assertivas que eu posso fazer ali, mas se eu puder te ensinar alguma coisa para você fazer hoje, por exemplo, geralmente quando a gente está com insônia, que a gente está com muitos pensamentos, coisas acumuladas, emoções acumuladas, palavras não ditas. Aí eu vou te pedir para você fazer esse mesmo exercício de escrever que eu acabei de ensinar. Por quê? Quando você para escrever o que você tem para desabafar, aí é natural, é como se você fosse entrando no eixo novamente. Geralmente as pessoas que perdem o sono é porque elas estão com a mente sobrecarregada, os ombros sobrecarregados. Não desacelera, é uma coisa interessante isso. Então eu quero ensinar para que você fique bem de imediato esse exercício, porque você anote esse que eu acabei de ensinar. Por quê? É um jeito de você poder estar elaborando suas emoções e acalmando a sua mente. Tem pessoas que falam assim, não, mas se eu ler alguma coisa, eu durmo logo. Mas por quê? Porque aí ela desfoca, não é a leitura que te faz dormir, é que você desfoca dos problemas e você foca só na leitura. Aí você começa a voltar pro eixo, aí dá o sono. Porque a noite a gente foi feito para dormir à noite, né? Então, naturalmente, o nosso corpo vai pedir para dormir. Mas se você tá fora do eixo, tá fora do natural, o que vai acontecer? Vai te dar insônia. Então, faça esse exercício para estar elaborando seus pensamentos, seus planos, as coisas que você deixou de falar durante o dia, durante a semana. Tem coisa lá que vai sair até reclamação do ano inteiro.
Eu gostei, estou aqui pensando, gostei da técnica, se fosse para escrever as reclamações. Eu acho que lá no fundo, mesmo que a gente às vezes tenha um papel que diz, não, eu sou calma, não tenho nada para reclamar, mas quando vai olhar mesmo com essa profundidade que um terapeuta te ajuda, a gente encontra muita coisa dentro da gente, né? Encontra, porque imaginem, durante um dia acontece tantas coisas com a gente, imagina uma vida. Por isso que eu falo, tem gente também que, por exemplo, vem e fala assim, mas uma sessão vai resolver? Eu falo, olha, eu quero muito que resolva em uma sessão. Mas assim, por mais que as terapias sejam brevíssimas, você tem que entender que é uma vida inteira de sofrimento. Então, você não vai resolver em uma sessão. Você viu que esse caso mesmo que você falou dessa mulher que foi... 11 anos. Então, as terapias que eu faço, elas não levam tudo isso. Tá? Mesmo a psicanálise integrativa, que é aquela escuta qualificada, não leva tudo isso. Porque eu vou aplicando as técnicas, né? Que eu sei conforme o meu conhecimento. Mas assim, você se dá uma chance também que entender que é uma vida inteira de sofrimento, entendeu? Então você tem que se dar essa chance de se dar esse tempo também para você poder elaborar tudo isso, entender o que está acontecendo. É autocura, né? Se dá a chance mesmo. Maravilhoso, gente. Segundas e quartas com convidados especiais. Na sexta-feira, às segundas e quartas às 16 horas, nas sextas às 18 horas, com a nossa reflexão e perguntas e respostas da espiritualidade. E antes que a gente feche o dia de hoje, eu tenho que pedir o like, a inscrição, o compartilhamento. Se gosta da gente, se não gosta, fica com a gente também, que eu adoro vocês. Eu gosto do ser humano. Eu acho que Deus não podia fazer um projeto melhor do que inventar pessoas. Não tem nada mais bonito, mais belo, né? Criança quando nasce, depois o jovem, depois você vê uma pessoa com mais idade, a tendência é admirar ela, ou pelo sofrimento, ou pela história, né? A gente olha e inspira a gente. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu quero pedir para Raquel um recado final pra gente. O que você traz para nós para fechar essa conversa tão linda? Olha, eu teria inúmeras coisas para dizer aqui, mas para falar uma coisinha para ficar dentro do seu coração. Se dê a oportunidade de ser feliz, porque todos nós podemos ser felizes. Todos nós. Se dê essa oportunidade, que é só você que pode se dar essa oportunidade. Não busque a felicidade no outro, a felicidade está dentro de você. Se dê a oportunidade de ser feliz. Nossa, que recado lindo. Vou aproveitar e entregar para você o presente que a Daniela Catalani, lá da Papel do Avesso, ela manda para os nossos convidados. Olha que material, aliás, igualzinho a minha, ó. Que material fantástico que ela faz, né? Adorei, tem meu nome, Raquel Mello. Tem isso mesmo, ela personaliza todos os presentes. Então, obrigada, Raquel, obrigada, Dani, obrigada, Raquel, por ter estado aqui com a gente. Obrigada, Dani. Olha, o ano que vem vou mandar fazer outra, porque eu tô adorando. E vou pedir para colocar Raquel Mello e vou pedir para colocar minha profissão, psicanalista. Aí. Tá, uma boa sugestão. Adorei. Adorei mesmo. Material ótimo. Adorei. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada de novo. Que você possa seguir firme exatamente neste caminho. Porque se é assim que você foi plantada, é porque essa é a árvore da vida que você pode oferecer às pessoas. Obrigada de novo, Raquel. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo, para você. Um beijo para você, para sua equipe. Muito feliz de ter estado aqui com vocês. Foi maravilhoso. Até sempre, gente. Até sempre.